A paz de Deus é uma força poderosa que acalma o coração e a mente, reduzindo a ansiedade e o medo, ao mesmo tempo em que promove a estabilidade emocional e a resiliência. Em um mundo onde a incerteza e o caos muitas vezes dominam, no entanto, a paz que Deus oferece não depende de circunstâncias externas, mas é uma segurança interna e firme que transcende o entendimento. Essa paz divina é um dom de Deus, disponível para todos os que a buscam por meio da fé e da confiança nele. Ao abraçar a paz de Deus, os crentes podem experimentar uma profunda transformação que os equipa para enfrentar os desafios da vida com confiança e graça. A paz que Deus proporciona é profundamente calmante para o coração e a mente, oferecendo alívio dos fardos da ansiedade e do medo. A ansiedade geralmente surge da incerteza sobre o futuro ou da falta de controle sobre as circunstâncias. O medo pode ser paralisante, fazendo com que os indivíduos se sintam sobrecarregados pelas pressões e demandas da vida. No entanto, a paz de Deus serve como um antídoto para essas emoções, proporcionando uma sensação de calma e segurança que transcende a situação imediata. Filipenses 4:6-7 enfatiza essa promessa, encorajando os crentes a apresentar seus pedidos a Deus com ação de graças e assegurando-lhes que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Esta escritura destaca a natureza protetora da paz divina, enfatizando seu papel na salvaguarda do ser interior do crente contra a turbulência da ansiedade e do medo. Um dos efeitos transformadores da paz de Deus é sua capacidade de promover a estabilidade emocional. A estabilidade emocional é caracterizada pela capacidade de manter um comportamento equilibrado e composto, mesmo diante do estresse ou da adversidade. É essencial para tomar decisões racionais, gerenciar relacionamentos e navegar pelas complexidades da vida de forma eficaz. A paz de Deus contribui para a estabilidade emocional, proporcionando uma sensação de segurança que não depende de circunstâncias externas. Essa paz âncora as emoções do crente, evitando que sejam sacudidas pelas ondas das incertezas da vida. Ao se ancorar na paz de Deus, os crentes podem experimentar uma profunda sensação de estabilidade que lhes permite enfrentar os desafios da vida com resiliência e coragem. A resiliência, a capacidade de se recuperar de contratempos e se adaptar às mudanças, é outro benefício importante de experimentar a paz de Deus. A resiliência envolve uma mentalidade que vê os desafios como oportunidades de crescimento e aprendizado, em vez de obstáculos intransponíveis. A paz de Deus promove a resiliência, incutindo um senso de esperança e confiança no crente. Quando os indivíduos estão em paz, eles estão mais bem equipados para enfrentar as dificuldades com coragem e perseverança, confiando que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem deles. Romanos 8:28. Essa resiliência é ainda mais fortalecida pelo conhecimento de que a presença e as promessas de Deus são constantes, fornecendo uma fonte confiável de força e encorajamento. O poder transformador da paz divina também é evidente em sua capacidade de mudar a perspectiva do crente sobre suas circunstâncias. Em vez de se concentrar no que está faltando ou incerto, os indivíduos que experimentam a paz de Deus são encorajados a mudar seu foco para a fidelidade e provisão de Deus. Essa mudança de perspectiva promove um sentimento de gratidão e contentamento, o que pode afetar significativamente o bem-estar emocional. Ao reconhecer e apreciar as bênçãos em suas vidas, os crentes podem cultivar um coração de gratidão que neutraliza a negatividade e promove uma sensação de satisfação e alegria. Além disso, a paz de Deus promove um senso de unidade e harmonia nos relacionamentos e comunidades. À medida que os crentes experimentam a paz divina, eles são capacitados para estender graça, perdão e compreensão aos outros, promovendo relacionamentos saudáveis e solidários. Essa paz serve como base para resolver conflitos e promover a reconciliação, criando um ambiente onde o amor e a unidade possam florescer. Colossenses 3:15 encoraja os crentes a deixar a paz de Cristo reinar em seus corações. Pois como membros de um só corpo vocês foram chamados à paz. Este chamado à paz dentro da comunidade de fé ressalta o impacto da paz divina na construção de relacionamentos fortes e amorosos. Para experimentar o poder calmante e transformador da paz de Deus, os crentes são encorajados a se envolver em várias práticas. A oração regular e a meditação nas Escrituras são fundamentais para experimentar a paz de Deus.
pois oferecem oportunidades para se conectar com Deus e internalizar suas promessas. Por meio da oração, os crentes podem lançar suas ansiedades sobre Deus, buscando sua orientação e paz. A meditação em passagens que enfatizam a fidelidade de Deus, como Isaías 26:3, manterás em perfeita paz aqueles cuja mente é firme, porque confiam em ti, reforça uma mentalidade de confiança e segurança. Lembrando os crentes da natureza imutável de Deus e seu compromisso com seu povo. Praticar a gratidão e o contentamento é outra maneira eficaz de acessar a paz de Deus. Ao reconhecer e apreciar as bênçãos em suas vidas, os crentes podem cultivar um coração de gratidão que promove uma sensação de contentamento e bem-estar. Essa gratidão ajuda a mudar o foco do que está faltando para o que foi fornecido, reforçando a certeza da provisão e cuidado de Deus. Envolver-se em comunidade e comunhão com outros crentes também desempenha um papel significativo em experimentar e compartilhar a paz divina. Ao participar de uma comunidade de fé, os indivíduos podem oferecer e receber encorajamento, apoio e responsabilidade, promovendo um ambiente onde a paz de Deus pode prosperar. O culto coletivo e a oração oferecem oportunidades para experimentar a presença e a paz de Deus em um ambiente comunitário, fortalecendo os laços de amor e unidade entre os crentes. Presente 1 Coríntios 13:4-7 é uma das passagens mais queridas e conhecidas da Bíblia, muitas vezes referida como o capítulo do amor. Esta escritura oferece uma descrição profunda e abrangente do amor, capturando sua essência e definindo suas características de uma forma que ressoou com os crentes por séculos. Como escritura fundamental para nossa discussão sobre os temas de amor e bondade. Esses versículos fornecem um modelo de como o amor deve se manifestar na vida dos cristãos. Vamos nos aprofundar na profundidade e riqueza dessa passagem, explorando seu significado e implicações para nossas vidas. O presente 1 Coríntios 13:4-7 declara: o amor é paciente, o amor é benigno. Não inveja, não se vangloria, não é orgulhoso. Não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita facilmente. Não mantém registro de erros. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. Esta passagem faz parte da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, escrita para abordar várias questões e desafios que eles estavam enfrentando, incluindo mal-entendidos sobre dons espirituais e a natureza do amor. Paulo enfatiza que, independentemente dos dons espirituais que alguém possa possuir, sem amor, esses dons não têm sentido. A primeira característica mencionada é que o amor é paciente. Paciência é a capacidade de suportar circunstâncias difíceis, atrasos ou provocações sem ficar agitado ou chateado. No contexto do amor, a paciência envolve estender a graça aos outros, permitindo-lhes espaço para crescer e cometer erros sem julgamento rápido ou irritação. Trata-se de ser longânimo e tolerante, reconhecendo que todos estão em sua própria jornada e que a transformação leva tempo. Paciência no amor é ver os outros através dos olhos de Cristo, que é paciente conosco e estende sua graça a nós diariamente. O amor é gentil fala da expressão ativa do amor por meio de atos de bondade e compaixão. A bondade é a manifestação tangível do amor, demonstrada por meio de ações que beneficiam os outros e lhes trazem alegria. Envolve ser atencioso, generoso e atencioso, saindo do seu caminho para causar um impacto positivo na vida dos outros. A bondade no amor é criar uma atmosfera de calor e aceitação, onde as pessoas se sintam valorizadas e cuidadas. A passagem continua descrevendo que o amor não inveja, não se vangloria, não é orgulhoso. A inveja é um sentimento de descontentamento ou ressentimento despertado pelas posses, qualidades ou realizações de outra pessoa. O amor, no entanto, está livre de inveja porque se alegra com o sucesso e a felicidade dos outros. Não se compara nem compete, mas celebra as bênçãos que os outros recebem. A ostentação e o orgulho também são contrários ao amor porque se concentram em elevar-se acima dos outros. O amor, em contraste, é humilde e modesto, reconhecendo que todas as coisas boas vêm de Deus e devem ser usadas para servir aos outros e não a si mesmo. Não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita facilmente, não mantém registro de erros.
O amor trata os outros com respeito e dignidade, honrando seu valor e valor como indivíduos criados à imagem de Deus. Não é egoísta, o que significa que não prioriza os próprios interesses ou desejos acima dos outros. O amor é altruísta, sempre buscando o bem dos outros e colocando suas necessidades em primeiro lugar. Não se irrita facilmente, demonstrando moderação e controle sobre as emoções, e não mantém registro de erros, preferindo perdoar em vez de abrigar ressentimento ou amargura. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. O amor não encontra alegria em fazer o mal ou a injustiça, mas celebra o que é verdadeiro, certo e bom. Alinha-se com a verdade, procurando defendê-la e promovê-la em todas as situações. Esse aspecto do amor envolve um compromisso com a integridade e a honestidade, bem como o desejo de ver a verdade prevalecer em todas as circunstâncias. Finalmente, a passagem conclui com uma série de afirmações sobre a natureza duradoura do amor. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. O amor é protetor, buscando proteger os outros do mal e fornecer um refúgio seguro onde eles possam florescer. É confiar, escolher acreditar no melhor sobre os outros e ter fé em seu potencial. O amor é esperançoso, sempre olhando para frente com otimismo e antecipação pelo que está por vir. É perseverante, demonstrando resiliência e tenacidade diante dos desafios e adversidades. Esta passagem de 1 Coríntios 13, 4, 7 serve como um poderoso lembrete das qualidades e atributos que definem o amor verdadeiro. Isso nos desafia a refletir sobre nossas próprias expressões de amor e a considerar como podemos incorporar melhor essas características em nossas vidas diárias. Como crentes, somos chamados a amar os outros como Cristo nos ama, e esta passagem fornece um roteiro de como podemos cumprir esse chamado. Ao nos esforçarmos para incorporar as qualidades do amor descritas nesta passagem, podemos criar um mundo que reflita o amor de Deus e traga cura e esperança para aqueles ao nosso redor. Vamos levar a sério as lições de 1 Coríntios 13, 4, 7 e nos comprometer a viver o amor em tudo o que fazemos. Por meio de nossas ações, podemos demonstrar o poder transformador do amor e da bondade, tornando-nos faróis de luz e graça em um mundo que precisa do amor de Deus. O presente 1 Coríntios 13, 4, 7 é uma das passagens mais profundas da Bíblia, delineando as características do amor e da bondade, servindo como um princípio orientador para os crentes. Esta passagem não apenas descreve como é o amor em ação, mas também nos desafia a refletir sobre como expressamos amor e bondade em nossas vidas diárias. Ao entender e incorporar essas características, os crentes podem viver sua fé de maneiras que reflitam o coração de Deus e tragam cura e esperança para aqueles ao seu redor. No cerne desta passagem está o entendimento de que o amor é fundamental para a fé cristã. 1 João 4:8 nos diz que Deus é amor e, portanto, amar os outros é refletir a natureza e o caráter de Deus. As características do amor descritas em 1 Coríntios 13, 4, 7 fornecem uma imagem abrangente de como o amor se parece quando é vivido na prática. Essas qualidades servem como um guia de como os crentes devem se relacionar uns com os outros e com o mundo, enfatizando que o amor não é apenas um sentimento ou emoção, mas uma escolha deliberada de agir de maneira a honrar a Deus e elevar os outros. A passagem começa com a declaração de que o amor é paciente. Paciência é a capacidade de suportar circunstâncias difíceis, atrasos ou provocações sem ficar agitado ou chateado. No contexto do amor, a paciência envolve estender a graça aos outros, permitindo-lhes espaço para crescer e cometer erros sem julgamento rápido ou irritação. Trata-se de ser longânimo e tolerante, reconhecendo que todos estão em sua própria jornada e que a transformação leva tempo. Paciência no amor é ver os outros através dos olhos de Cristo, que é paciente conosco e estende sua graça a nós diariamente. Essa característica desafia os crentes a adotar uma atitude de paciência em suas interações, cultivando um senso de compreensão e compaixão pelos outros. O amor é gentil fala da expressão ativa do amor por meio de atos de bondade e compaixão. A bondade é a manifestação tangível do amor, demonstrada por meio de ações que beneficiam os outros e lhes trazem alegria. Envolve ser atencioso, generoso e atencioso, saindo do seu caminho para causar um impacto positivo na vida dos outros.
A bondade no amor é criar uma atmosfera de calor e aceitação, onde as pessoas se sintam valorizadas e cuidadas. Essa característica enfatiza a importância de tratar os outros com respeito e dignidade, independentemente de suas circunstâncias ou de nosso relacionamento com eles. A passagem continua descrevendo que o amor não inveja, não se vangloria, não é orgulhoso. A inveja é um sentimento de descontentamento ou ressentimento despertado pelas posses, qualidades ou realizações de outra pessoa. O amor, no entanto, está livre de inveja porque se alegra com o sucesso e a felicidade dos outros. Não se compara nem compete, mas celebra as bênçãos que os outros recebem. A ostentação e o orgulho também são contrários ao amor porque se concentram em elevar-se acima dos outros. O amor, em contraste, é humilde e modesto, reconhecendo que todas as coisas boas vêm de Deus e devem ser usadas para servir aos outros e não a si mesmo. Essa característica desafia os crentes a adotar uma atitude de humildade e abnegação, reconhecendo o valor e o valor dos outros e procurando elevá-los e apoiá-los. Não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita facilmente, não mantém registro de erros. O amor trata os outros com respeito e dignidade, honrando seu valor e valor como indivíduos criados à imagem de Deus. Não é egoísta, o que significa que não prioriza os próprios interesses ou desejos acima dos outros. O amor é altruísta, sempre buscando o bem dos outros e colocando suas necessidades em primeiro lugar. Não se irrita facilmente, demonstrando moderação e controle sobre as emoções. E não mantém registro de erros, preferindo perdoar em vez de abrigar ressentimento ou amargura. Essa característica desafia os crentes a praticar o perdão e a graça, reconhecendo que guardar rancor ou mágoa é contrário à natureza do amor. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. O amor não encontra alegria em fazer o mal ou a injustiça, mas celebra o que é verdadeiro, certo e bom. Alinha-se com a verdade, procurando defendê-la e promovê-la em todas as situações. Esse aspecto do amor envolve um compromisso com a integridade e a honestidade, bem como o desejo de ver a verdade prevalecer em todas as circunstâncias. Essa característica desafia os crentes a defender a verdade e a justiça, buscando promover a retidão e a integridade em todas as suas interações e esforços. Finalmente, a passagem conclui com uma série de afirmações sobre a natureza duradoura do amor. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. O amor é protetor, buscando proteger os outros do mal e fornecer um refúgio seguro onde eles possam florescer. É confiar, escolher acreditar no melhor sobre os outros e ter fé em seu potencial. O amor é esperançoso, sempre olhando para frente com otimismo e antecipação pelo que está por vir. É perseverante, demonstrando resiliência e tenacidade diante dos desafios e adversidades. Esta característica desafia os crentes a permanecerem firmes e fiéis no seu amor, mesmo em circunstâncias difíceis, confiando nas promessas de Deus e permanecendo comprometidos com o bem-estar dos outros. Essas características de amor e bondade descritas em 1 Coríntios 13, 4, 7 servem como um princípio orientador para os crentes, fornecendo um modelo de como o amor deve se manifestar em suas vidas. Ao se esforçar para incorporar essas qualidades, os crentes podem criar um mundo que reflita o amor de Deus e traga cura e esperança para aqueles ao seu redor. Esta passagem nos desafia a refletir sobre nossas próprias expressões de amor e bondade, encorajando-nos a considerar como podemos incorporar melhor essas características em nossas vidas diárias. Como crentes, somos chamados a amar os outros como Cristo nos ama. E esta passagem fornece um roteiro de como podemos cumprir esse chamado. Uma das características mais profundas do amor, conforme descrito em 1 Coríntios 13 horas e 4, é a paciência. A frase "o amor é paciente" encapsula um aspecto fundamental do amor que é desafiador e gratificante de incorporar. Paciência é mais do que apenas a capacidade de esperar. É a capacidade de suportar situações difíceis, estender a graça aos outros e demonstrar autocontrole diante da provocação. No contexto do amor, paciência é oferecer compreensão, compaixão e perdão, refletindo a natureza do amor de Deus por nós. Ao explorar a importância da paciência na expressão do amor, podemos entender melhor como essa virtude pode transformar nossos relacionamentos e interações diárias.
A paciência no amor é essencial porque nos permite construir relacionamentos fortes e duradouros. Em qualquer relacionamento, seja com familiares, amigos ou colegas, a paciência nos permite navegar por conflitos e mal-entendidos com graça e empatia. Quando somos pacientes, é mais provável que ouçamos ativamente e procuremos entender as perspectivas e necessidades dos outros. Isso cria um ambiente onde a comunicação aberta e o respeito mútuo podem florescer, fortalecendo o vínculo entre os indivíduos. Por exemplo, em um casamento, a paciência é crucial para resolver desentendimentos e promover um senso de unidade. Ao praticar a paciência, os casais podem superar suas diferenças e construir uma base de confiança e amor. Na vida diária, a paciência se manifesta de várias maneiras, como dar aos outros o tempo necessário para se expressar, ser tolerante com opiniões diferentes e mostrar compreensão quando alguém comete um erro. Considere um cenário no trabalho em que um colega perde um prazo devido a circunstâncias imprevistas. Em vez de reagir com frustração ou raiva, a resposta do paciente envolve oferecer apoio e compreensão, reconhecendo que todos enfrentam desafios e que os erros são oportunidades de crescimento. Essa abordagem não apenas promove um ambiente de trabalho positivo, mas também incentiva outras pessoas a estender a mesma paciência e graça. A paciência também é vital na paternidade, onde desempenha um papel crucial na nutrição e orientação das crianças. As crianças estão constantemente aprendendo e crescendo, e muitas vezes cometem erros enquanto navegam pelo mundo ao seu redor. A paciência permite que os pais forneçam orientação e disciplina gentis, ajudando as crianças a desenvolver autoconfiança e resiliência. Ao serem pacientes, os pais podem modelar os valores de amor, bondade e compreensão, incutindo essas qualidades em seus filhos. Por exemplo, quando uma criança luta com uma tarefa difícil, um pai paciente oferece incentivo e apoio, permitindo que a criança aprenda em seu próprio ritmo, sem medo de julgamento ou crítica. Nas amizades, a paciência é um ingrediente-chave para manter conexões fortes e solidárias. Os amigos podem passar por momentos difíceis ou passar por períodos de mudança que afetam seu comportamento ou disponibilidade. A paciência nos permite oferecer apoio e compreensão durante esses momentos, reforçando o vínculo de amizade. Por exemplo, se um amigo se distancia devido a lutas pessoais, uma resposta paciente envolve estender a mão com compaixão e oferecer um ouvido atento, demonstrando que a amizade é valorizada e valorizada. A importância da paciência ao expressar amor é ainda mais enfatizada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ao longo dos evangelhos, Jesus exemplifica a paciência em suas interações com os outros, demonstrando disposição para ouvir, ensinar e perdoar. Em Mateus 18, 21 e 22, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar alguém que peça contra ele, Jesus responde: "Eu te digo, não 7 vezes, mas 77 vezes." Essa resposta destaca a natureza ilimitada do amor e a importância da paciência em oferecer perdão e graça. A paciência também é um reflexo do amor de Deus por nós. Apesar de nossas deficiências e fracassos, Deus é paciente conosco, oferecendo-nos perdão e a oportunidade de redenção. Em 2 Pedro 3:9, lemos: "O Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como alguns entendem a lentidão. Em vez disso, Ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento." Este versículo ressalta a profundidade do amor e da paciência de Deus, lembrando-nos que somos chamados a estender a mesma paciência aos outros. Praticar a paciência no amor requer intencionalidade e esforço. Envolve cultivar uma mentalidade de empatia e compreensão, reconhecendo que todos enfrentam desafios e que o crescimento leva tempo. Uma maneira prática de desenvolver a paciência é através da atenção plena e da reflexão. Ao reservar um tempo para fazer uma pausa e refletir sobre nossas reações e emoções, podemos entender melhor nossos gatilhos e aprender a responder com paciência e graça. A oração e a meditação nas Escrituras também podem fornecer orientação e força, ajudando-nos a alinhar nossos corações com o amor e a paciência de Deus. Outra abordagem prática é definir expectativas realistas e ser flexíveis em nossas interações com os outros. A vida é imprevisível e os planos nem sempre saem como esperado.
Ao permanecermos adaptáveis e de mente aberta, podemos navegar pelas mudanças e desafios com paciência e resiliência. Além disso, praticar a gratidão pode mudar nosso foco da frustração para a apreciação, permitindo-nos reconhecer as bênçãos em nossas vidas e os aspectos positivos de nossos relacionamentos. A bondade é um componente essencial do amor e serve como uma das expressões mais tangíveis do amor em ação. Quando pensamos em amor, muitas vezes pensamos nas emoções e sentimentos associados a ele. Mas o amor é muito mais do que um sentimento, é um compromisso ativo com o bem-estar dos outros. Bondade é amor em ação, envolvendo atos de compaixão, generosidade e empatia que refletem o coração de Deus. Ao explorar o papel da bondade no amor, podemos entender melhor como essa virtude pode transformar nossos relacionamentos e trazer mudanças positivas no mundo. Em sua essência, a bondade é ver e responder às necessidades dos outros. Envolve ser atencioso e atencioso, saindo do nosso caminho para causar um impacto positivo na vida das pessoas ao nosso redor. A bondade não é apenas sobre grandes gestos ou atos monumentais, muitas vezes é encontrado nas pequenas ações cotidianas que mostram cuidado e preocupação com os outros. Esses atos de bondade podem assumir várias formas, como oferecer um ouvido atento, fornecer uma mão amiga ou simplesmente compartilhar um sorriso ou uma palavra gentil. Por meio dessas ações, comunicamos que os outros são valorizados e amados e refletimos a bondade que Deus nos mostrou. Um dos aspectos mais poderosos da bondade é sua capacidade de criar um efeito cascata. Quando mostramos bondade aos outros, isso não apenas afeta o destinatário, mas também o inspira a estender a bondade aos outros. Essa reação em cadeia de bondade pode transformar as comunidades, criando um ambiente onde o amor e a compaixão são a norma e não a exceção. A Bíblia enfatiza consistentemente a importância da bondade, encorajando os crentes a tratar os outros com gentileza e compaixão. Efésios 4:32 instrui: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Este versículo destaca a conexão entre bondade e perdão, lembrando os crentes da bondade que Deus nos mostrou e nos chamando a estender essa mesma bondade aos outros. A bondade também é um reflexo do caráter de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos da bondade de Deus para com a humanidade, muitas vezes descrita como bondade amorosa ou amor inabalável. No Salmo 136, o refrão "Seu amor dura para sempre" destaca a bondade e fidelidade duradouras de Deus ao seu povo. Essa bondade amorosa não depende de nossas ações ou merecimentos, mas é um reflexo da natureza graciosa de Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a imitar essa bondade divina em nossas interações com os outros, demonstrando o amor de Deus por meio de nossas ações. Além de ser um reflexo do caráter de Deus, a bondade também é fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23 lista a bondade como um dos frutos do Espírito, indicando que é uma consequência natural de uma vida que é entregue a Deus e cheia de seu Espírito. À medida que cultivamos um relacionamento com Deus e permitimos que seu Espírito trabalhe em nós, a bondade se torna uma expressão natural de nossa fé, impactando a maneira como interagimos com os outros e com o mundo ao nosso redor. A bondade também é uma ferramenta poderosa para quebrar barreiras e construir pontes entre indivíduos e comunidades. Em um mundo muitas vezes marcado por divisão, conflito e indiferença, atos de bondade podem transcender as diferenças e promover a compreensão e a conexão. A bondade tem o poder de curar feridas, consertar relacionamentos e trazer reconciliação. Ao escolher agir com gentileza, criamos oportunidades de diálogo e cooperação, promovendo um ambiente onde a paz e a unidade podem florescer. Praticar a bondade requer intencionalidade e esforço. Envolve olhar além de nós mesmos e buscar oportunidades para servir e elevar os outros. Uma maneira prática de cultivar a bondade é estar atento às necessidades das pessoas ao nosso redor. Ao ouvir e observar ativamente, podemos nos tornar mais conscientes das maneiras pelas quais podemos oferecer apoio e incentivo. Seja oferecendo uma mão amiga a um vizinho, fornecendo uma refeição a alguém necessitado ou simplesmente reservando um tempo para ouvir um amigo. Esses atos de bondade demonstram nosso compromisso de amar os outros como Cristo nos ama.
Outro aspecto importante da bondade é a empatia. A empatia envolve entender e compartilhar os sentimentos dos outros, permitindo-nos conectar com eles em um nível mais profundo. Ao nos colocarmos no lugar de outra pessoa, podemos obter informações sobre suas experiências e responder com compaixão e compreensão. A empatia nos permite ir além do julgamento e da crítica, promovendo uma atitude de aceitação e amor. A generosidade também é um componente-chave da bondade. A generosidade envolve dar de nós mesmos, nosso tempo e nossos recursos para beneficiar os outros. É uma expressão de altruísmo e uma vontade de priorizar as necessidades dos outros acima das nossas. Ao sermos generosos com nosso tempo, talentos e tesouros, podemos causar um impacto significativo na vida das pessoas ao nosso redor, demonstrando o amor e a bondade de Deus de maneira tangível. Ao explorar as características do amor, conforme descrito em 1 Coríntios 13, 4, 7, torna-se evidente que o amor verdadeiro é humilde e altruísta, evitando traços negativos como inveja e jactância. Esses traços negativos geralmente decorrem de um lugar de insegurança e orgulho, que pode ser prejudicial aos relacionamentos e dificultar a expressão do amor genuíno. Ao entender e evitar essas características, os crentes podem cultivar um amor que reflete a natureza de Deus e promove a unidade e harmonia em suas interações com os outros. A inveja é um sentimento de descontentamento ou ressentimento despertado pelas posses, qualidades ou realizações de outra pessoa. É uma forma de ciúme que pode envenenar relacionamentos e levar a sentimentos de amargura e hostilidade. A inveja geralmente está enraizada na comparação, onde os indivíduos medem seu valor em relação aos outros e se sentem inadequados ou inferiores como resultado. Essa mentalidade pode ser destrutiva, pois muda o foco de apreciar as próprias bênçãos para cobiçar o que os outros têm. Provérbios 14:30 adverte que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, destacando a natureza corrosiva da inveja e sua capacidade de minar o bem-estar da pessoa. O amor verdadeiro, por outro lado, é livre de inveja porque está enraizado na humildade e no altruísmo. O amor celebra o sucesso e a felicidade dos outros sem se sentir ameaçado ou diminuído. Reconhece que cada indivíduo é único e valioso por si só e se regozija com as bênçãos e realizações dos outros. Deste modo, o amor promove um espírito de generosidade e gratidão, encorajando as pessoas a apreciar os seus próprios dons e a apoiar os outros nos seus esforços. A ostentação é outra característica negativa que o amor verdadeiro procura evitar. Vangloriar-se é o ato de falar com orgulho excessivo sobre suas realizações, posses ou habilidades. Muitas vezes é impulsionado por um desejo de reconhecimento e validação, buscando elevar-se acima dos outros. Essa característica pode ser prejudicial aos relacionamentos, pois cria uma atmosfera de competição e rivalidade, em vez de cooperação e colaboração. Provérbios 27:2 aconselha que alguém te louve, e não a tua própria boca, um estranho, e não seus próprios lábios, enfatizando a importância da humildade e o valor de permitir que os outros reconheçam suas realizações. O verdadeiro amor não é arrogante porque é caracterizado pela humildade e abnegação. O amor não procura chamar a atenção para si mesmo ou elevar-se acima dos outros. Em vez disso, está focado no bem-estar e na felicidade dos outros, colocando suas necessidades e interesses acima dos seus. Essa natureza altruísta do amor reflete o coração de Cristo, que, conforme descrito em Filipenses 2:6-7, não considerou a igualdade com Deus algo a ser usado em seu próprio benefício. Em vez disso, ele se fez nada ao assumir a própria natureza de um servo. Ao incorporar a humildade, o amor cria um ambiente onde os indivíduos se sentem valorizados e respeitados, promovendo um senso de comunidade e pertencimento. Evitar a inveja e se gabar no amor não é apenas suprimir traços negativos, mas cultivar traços positivos. Envolve desenvolver uma mentalidade de gratidão e contentamento, reconhecendo a abundância na própria vida e apreciando as qualidades e contribuições únicas dos outros. Ao se concentrar nos aspectos positivos da própria vida e da vida dos outros, os indivíduos podem mudar sua perspectiva da escassez para a abundância, promovendo uma sensação de alegria e realização. Uma maneira prática de evitar a inveja e a ostentação é praticar a gratidão.
Gratidão é a prática de reconhecer e apreciar as bênçãos na vida de alguém, não importa quão pequenas sejam. Ao se concentrar nos aspectos positivos da própria vida, os indivíduos podem cultivar um coração de gratidão que neutraliza a inveja e promove uma sensação de contentamento e bem-estar. Manter um diário de gratidão, onde se registra as bênçãos diárias e as coisas pelas quais é grato, pode ser uma maneira eficaz de cultivar essa mentalidade e reforçar uma visão positiva da vida. Outro aspecto importante para evitar a inveja e a ostentação é cultivar a humildade. A humildade envolve reconhecer as próprias limitações e fraquezas, bem como reconhecer os pontos fortes e as contribuições dos outros. Trata-se de ter uma visão precisa de si mesmo, livre de arrogância e orgulho, e estar disposto a aprender com os outros e crescer. Tiago 4:6 nos lembra que Deus se opõe aos soberbos, mas mostra favor aos humildes, enfatizando a importância da humildade em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Ao cultivar a humildade, os indivíduos podem promover um senso de empatia e compaixão pelos outros, reconhecendo que todos têm suas próprias lutas e desafios. Essa perspectiva incentiva os indivíduos a apoiar e elevar uns aos outros, em vez de comparar ou competir uns com os outros. Desta forma, a humildade promove um espírito de colaboração e cooperação, onde os indivíduos trabalham juntos para alcançar objetivos comuns e trazer mudanças positivas em suas comunidades. Ao explorar as características do amor, conforme descrito em 1 Coríntios 13:4-7, fica claro que o verdadeiro amor não é arrogante nem rude. Em vez disso, incorpora humildade e respeito em todas as interações. Essas qualidades são essenciais para construir relacionamentos saudáveis e significativos e para criar um mundo onde as pessoas se sintam valorizadas e honradas. Compreender e incorporar a humildade e o respeito pode transformar a maneira como interagimos com os outros, promovendo ambientes de aceitação e bondade, em vez de divisão e conflito. A grosseria, por outro lado, envolve a falta de consideração pelos sentimentos e necessidades dos outros. Pode se manifestar como linguagem desrespeitosa, atitudes desdenhosas ou comportamento imprudente. A grosseria cria um ambiente de hostilidade e tensão, onde as pessoas se sentem inseguras e desvalorizadas. Isso mina a confiança e o respeito, dificultando a construção de relacionamentos fortes e solidários. Efésios 4:29 nos lembra de: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para a edificação, conforme a ocasião, para dar graça aos que ouvem. Este versículo enfatiza a importância de usar nossas palavras e ações para elevar e encorajar os outros, em vez de derrubá-los. A necessidade de humildade e respeito em nossas interações com os outros é fundamental para os ensinamentos de Jesus Cristo. Ao longo dos evangelhos, Jesus modela humildade e respeito em suas interações com pessoas de todas as esferas da vida, demonstrando disposição para ouvir, aprender e servir. Em Filipenses 2:3-4, Paulo encoraja os crentes a não fazerem nada por ambição egoísta ou vaidade, mas com humildade considerem os outros mais importantes do que vocês mesmos. Que cada um de vocês olhe não apenas para seus próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. Esta passagem nos desafia a adotar uma atitude de humildade, reconhecendo o valor e o valor dos outros e priorizando suas necessidades e interesses acima dos nossos. A humildade envolve reconhecer nossas próprias limitações e fraquezas, bem como reconhecer os pontos fortes e as contribuições dos outros. Trata-se de ter uma visão precisa de nós mesmos, livre de arrogância e orgulho, e estar disposto a aprender com os outros e crescer. Ao cultivar a humildade, podemos promover um senso de empatia e compaixão pelos outros, reconhecendo que todos têm suas próprias lutas e desafios. Essa perspectiva nos encoraja a apoiar e elevar uns aos outros, em vez de comparar ou competir uns com os outros. A humildade promove um espírito de colaboração e cooperação, onde os indivíduos trabalham juntos para alcançar objetivos comuns e trazer mudanças positivas em suas comunidades. O respeito, por outro lado, envolve tratar os outros com dignidade e honra, reconhecendo seu valor inerente como indivíduos criados à imagem de Deus. Respeito é reconhecer a singularidade e o valor de cada pessoa, independentemente de sua origem, crenças ou circunstâncias. Envolve ouvir os outros com a mente e o coração abertos, estando dispostos a entender suas perspectivas e experiências.
Ao praticar o respeito, criamos ambientes onde as pessoas se sentem valorizadas e apreciadas, promovendo um sentimento de pertencimento e comunidade. Praticar a humildade e o respeito requer intencionalidade e esforço. Envolve estar atento às nossas palavras e ações, considerar como elas impactam os outros e procurar elevar e encorajar as pessoas ao nosso redor. Uma maneira prática de cultivar a humildade é praticar a escuta ativa. A escuta ativa envolve dar toda a nossa atenção aos outros quando eles falam, buscando entender seus pensamentos e sentimentos e respondendo com empatia e compaixão. Ao ouvir ativamente os outros, demonstramos que valorizamos e respeitamos suas perspectivas, criando oportunidades de conexão e compreensão. Outra abordagem prática é se envolver em atos de serviço. O serviço é uma poderosa expressão de humildade e respeito, pois envolve colocar as necessidades dos outros acima das nossas e buscar causar um impacto positivo em suas vidas. Ao servir ao próximo, demonstramos que os valorizamos e honramos, reforçando os princípios de humildade e respeito. Seja como voluntário na comunidade, ajudando um vizinho necessitado ou simplesmente oferecendo uma palavra ou gesto gentil. Os atos de serviço criam um ambiente de amor e bondade que reflete o coração de Deus. A resiliência e o perdão do amor são dois dos aspectos mais profundos do amor verdadeiro, pois incorporam a capacidade de suportar desafios e estender a graça aos outros. Em 1 Coríntios 13:5, Paulo destaca que o amor não se irrita facilmente, enfatizando a importância de controlar a raiva e manter um comportamento pacífico em nossas interações com os outros. A raiva, quando não controlada, pode levar a um comportamento destrutivo e relacionamentos fraturados, tornando crucial que os crentes cultivem a paciência e o autocontrole. Ao entender o significado de controlar a raiva e promover a paz, podemos incorporar um amor que reflete a natureza de Deus e promove a harmonia em nossos relacionamentos. Um dos principais aspectos da resiliência do amor é a capacidade de controlar a raiva e responder às situações com paciência e compreensão. Isso requer um compromisso de manter um comportamento pacífico, mesmo diante de provocações ou adversidades. Ao praticar o autocontrole e escolher responder com amor em vez de raiva, podemos criar um ambiente onde a paz e a harmonia possam florescer. Provérbios 15:1 nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, destacando o poder de uma resposta calma e comedida para difundir a tensão e resolver conflitos. Controlar a raiva e manter um comportamento pacífico não é suprimir emoções ou evitar confrontos. Em vez disso, envolve canalizar nossas emoções de maneira construtiva, buscando resolução e reconciliação em vez de escalada. Essa abordagem se alinha com os ensinamentos de Jesus, que consistentemente modelou paciência e perdão em suas interações com os outros. Em Mateus 5:9, Jesus declara: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Esta bem-aventurança sublinha o valor da paz e a importância de a prosseguir ativamente nas nossas relações e comunidades. Praticar o perdão requer humildade e empatia, pois envolve nos colocar no lugar dos outros e reconhecer que todos cometem erros e merecem uma segunda chance. Ao reconhecer nossa própria necessidade de perdão, estamos mais bem equipados para estender a mesma graça aos outros. Essa perspectiva promove um espírito de compaixão e compreensão, criando um ambiente onde o amor e a reconciliação podem prosperar. O perdão nem sempre é fácil e pode levar algum tempo para deixar de lado completamente a raiva e a mágoa. No entanto, confiando na força de Deus e buscando sua orientação, podemos encontrar coragem para perdoar e seguir em frente com amor. A resiliência do amor também envolve a capacidade de suportar desafios e perseverar diante da adversidade. A vida é cheia de provações e dificuldades que podem testar nossa paciência e determinação. No entanto, a resiliência do amor nos capacita a enfrentar esses desafios com confiança e esperança, confiando que Deus está conosco e que Ele fornecerá a força de que precisamos. Tiago 1:19 aconselha: "Todos devem ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar", enfatizando a importância da paciência e do autocontrole para enfrentar os desafios da vida. Ao cultivar um amor resiliente, podemos resistir na discussão do amor, conforme descrito em 1 Coríntios 13:5.
Um dos aspectos mais profundos é que o amor não guarda registro de erros. Essa característica enfatiza a importância do perdão no amor e a disposição de deixar de lado as mágoas do passado. O perdão é um componente essencial do amor porque permite que os relacionamentos se curem, cresçam e prosperem, apesar dos inevitáveis conflitos e mal-entendidos que surgem. Ao escolher perdoar e liberar mágoas passadas, os indivíduos podem se libertar dos fardos do ressentimento e da amargura, criando um caminho para a reconciliação e uma conexão renovada. Em sua essência, o perdão é o ato intencional de deixar de lado o ressentimento ou a vingança contra alguém que nos prejudicou. É uma decisão consciente liberar o desejo de retribuição e, em vez disso, estender graça e misericórdia. Este ato de perdão não é ignorar ou tolerar o erro, mas libertar-nos das emoções negativas que podem nos sobrecarregar e prejudicar nossa capacidade de amar plenamente. Em Mateus 18, 21-22, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar alguém que peça contra ele, Jesus responde: eu te digo, não 7 vezes, mas 77 vezes. Essa resposta ressalta a natureza ilimitada do perdão e a importância de adotar um espírito de perdão em nossos relacionamentos. A importância do perdão no amor está enraizada no entendimento de que guardar rancor e mágoas passadas pode ser prejudicial tanto para os indivíduos quanto para os relacionamentos. Quando mantemos um registro de erros, permitimos que mágoas passadas ditem nossas interações presentes, criando uma atmosfera de tensão e desconfiança. Essa mentalidade pode levar a um ciclo de conflito e ressentimento, onde questões não resolvidas continuam a ressurgir e dificultam o crescimento e a saúde do relacionamento. Hebreus 12:15 adverte: vede que ninguém fique destituído da graça de Deus, e que nenhuma raiz amarga cresça para causar perturbação e contaminar a muitos. Este versículo destaca as consequências potenciais de abrigar amargura e a importância de lidar com as queixas de maneira oportuna e construtiva. O perdão é essencial para a cura e a reconciliação porque permite que os indivíduos superem a mágoa e a dor do passado. Ao escolher perdoar, abrimos a porta para relacionamentos restaurados e esperança renovada. Esse ato de perdão nem sempre é fácil e pode levar algum tempo para deixar de lado completamente a raiva e a mágoa. No entanto, confiando na força de Deus e buscando sua orientação, podemos encontrar coragem para perdoar e seguir em frente com amor. Colossenses 3:13 encoraja os crentes a suportarem-se uns aos outros e perdoarem-se uns aos outros, se algum de vocês tiver alguma queixa contra alguém. Perdoe como o Senhor o perdoou. Este versículo ressalta o poder transformador do perdão e o exemplo dado por Cristo, que nos perdoou incondicionalmente, além de promover a cura e a reconciliação. O perdão também liberta os indivíduos do fardo do ressentimento e da amargura. Agarrar-se a queixas passadas pode ser emocionalmente desgastante, consumindo nossos pensamentos e afetando nosso bem-estar geral. Ao escolher perdoar, nos libertamos dessas emoções negativas, criando espaço para que a alegria, a paz e o amor floresçam. Efésios 4:31-32 instrui: livrem-se de toda amargura, raiva, brigas e calúnias, bem como de toda forma de malícia. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esta passagem enfatiza a importância de substituir as emoções negativas por bondade, compaixão e perdão, criando um ambiente onde o amor possa prosperar. O perdão também é um reflexo do amor e da graça de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos do perdão de Deus para com a humanidade, muitas vezes descrito como bondade ou amor inabalável. No Salmo 103:12, lemos: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Este versículo destaca a profundidade do perdão de Deus e sua disposição de remover completamente nossos pecados de nós. Como seguidores de Cristo, somos chamados a imitar esse perdão divino em nossas interações com os outros, demonstrando o amor de Deus por meio de nossas ações. Praticar o perdão requer humildade e empatia, pois envolve nos colocar no lugar dos outros e reconhecer que todos cometem erros e merecem uma segunda chance. Ao reconhecer nossa própria necessidade de perdão, estamos mais bem equipados para estender a mesma graça aos outros.
Essa perspectiva promove um espírito de compaixão e compreensão, criando um ambiente onde o amor e a reconciliação podem prosperar. O perdão não é desculpar ou esquecer o erro, mas escolher seguir em frente e construir um futuro que não seja definido por mágoas passadas. Uma maneira prática de cultivar o perdão é por meio da oração e da reflexão. Ao buscar a orientação e a força de Deus, podemos obter uma compreensão mais profunda da importância do perdão e do papel que ele desempenha em nossos relacionamentos. A oração pode fornecer a clareza e a paz necessárias para deixar de lado o ressentimento e estender a graça aos outros. Além disso, refletir sobre as Escrituras que enfatizam o perdão, como Mateus 6, 14 e 15, que afirma: porque, se perdoardes aos outros quando pecarem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Pode reforçar o valor do perdão e nos encorajar a incorporar esse princípio em nossa vida diária. Outro aspecto importante do perdão é a comunicação. A comunicação aberta e honesta pode ajudar a lidar com queixas e mal-entendidos, abrindo o caminho para a cura e a reconciliação. Ao criar um espaço seguro para o diálogo, os indivíduos podem expressar seus sentimentos e preocupações, resolver conflitos e chegar a um entendimento mútuo. Essa abordagem se alinha com os ensinamentos de Jesus, que consistentemente modelou paciência e perdão em suas interações com os outros. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus aconselha, portanto: se você estiver oferecendo sua oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão ou irmã tem algo contra você, deixe sua oferta ali na frente do altar. Primeiro vá e reconcilie-se com eles. Então venha e ofereça seu presente. Esta passagem enfatiza a importância de resolver conflitos e buscar a reconciliação antes de continuar com outras atividades. Na exploração do amor. Conforme descrito em 1 Coríntios 13:6, uma das características definidoras do amor verdadeiro é que ele se alegra com a verdade. Esta passagem destaca como o amor está profundamente enraizado na honestidade e integridade, celebrando a verdade e a retidão em todos os aspectos da vida. Em um mundo onde o engano e a falsidade muitas vezes obscurecem os relacionamentos, o compromisso do amor com a verdade permanece como um farol de esperança e autenticidade. Ao entender e incorporar os princípios da verdade e integridade, os crentes podem cultivar um amor que reflita o coração de Deus e promova conexões genuínas e duradouras. O compromisso do amor com a verdade e a integridade está enraizado na crença de que a verdade é fundamental para todos os relacionamentos significativos. Sem honestidade e transparência, os relacionamentos são construídos em terreno instável, vulneráveis a mal-entendidos e conflitos. A verdade serve como alicerce sobre o qual a confiança é construída, permitindo que os indivíduos se conectem uns com os outros de maneira autêntica e sincera. Quando o amor se alegra com a verdade, ele procura promover a honestidade e a integridade em todas as interações, reconhecendo que essas qualidades são essenciais para nutrir relacionamentos saudáveis e prósperos. Efésios 4:25 exorta os crentes a abandonar a falsidade e falar a verdade ao próximo, enfatizando a importância da veracidade na promoção da unidade e da comunidade. No contexto do amor, a verdade não é apenas sobre a ausência de mentiras ou enganos, mas sobre buscar e celebrar ativamente o que é certo e justo. O amor se deleita na verdade porque se alinha com a natureza de Deus, que é descrito nas Escrituras como a personificação da verdade. João 14:6 cita Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, destacando a centralidade da verdade na fé cristã. Ao regozijar-se com a verdade, o amor reflete o caráter de Deus e se torna uma força para a retidão e a justiça no mundo. Um dos principais aspectos do compromisso do amor com a verdade é a integridade. Integridade envolve viver de acordo com os valores e princípios de cada um, garantindo que suas ações sejam consistentes com suas crenças. Trata-se de ser fiel a si mesmo e aos outros, agindo com honestidade e clareza moral em todas as situações. A integridade é essencial para construir confiança e credibilidade, tanto nas relações pessoais quanto em contextos sociais mais amplos. Quando as pessoas agem com integridade, elas demonstram um compromisso com a verdade e a retidão, inspirando confiança e respeito dos outros. Nos relacionamentos, a integridade se manifesta como uma vontade de ser honesto e transparente, mesmo quando é difícil ou desconfortável.
Envolve falar a verdade em amor, abordando questões e conflitos de forma aberta e construtiva. Ao priorizar a honestidade e a integridade, os indivíduos podem criar um ambiente onde a comunicação aberta e o respeito mútuo possam florescer. Essa abordagem promove uma sensação de segurança e proteção, permitindo que os indivíduos compartilhem seus pensamentos e sentimentos sem medo de julgamento ou rejeição. Provérbios 12:22 nos lembra que o Senhor detesta lábios mentirosos, mas se agrada de pessoas confiáveis, ressaltando o valor da integridade aos olhos de Deus. O compromisso do amor com a verdade também envolve uma dedicação à justiça e à retidão. O amor se alegra com a verdade porque procura promover o que é bom e certo, posicionando-se contra a injustiça e a opressão. Esse aspecto do amor desafia os crentes a serem defensores da verdade e da justiça em suas comunidades, trabalhando para resolver questões de desigualdade e transgressão. Ao defender a verdade e a justiça, o amor se torna uma força poderosa para mudanças positivas, trazendo cura e reconciliação em um mundo que precisa de esperança e redenção. Miqueias 6:8 chama os crentes a agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus, destacando a importância da justiça e da retidão na vida de fé. Praticar a verdade e a integridade no amor requer intencionalidade e coragem. Envolve o compromisso de ser verdadeiro e honesto em todas as interações, mesmo quando é desafiador ou impopular. Ao priorizar a verdade, os indivíduos podem criar uma cultura de transparência e responsabilidade, onde as pessoas se sentem capacitadas para falar e viver autenticamente. Esse compromisso com a verdade também envolve a disposição de enfrentar a falsidade e o engano, abordando questões de desonestidade e desinformação com graça e compaixão. Uma maneira prática de cultivar a verdade e a integridade no amor é ser intencional sobre a comunicação. A comunicação clara e honesta é essencial para construir confiança e compreensão nos relacionamentos. Ao ouvir ativamente os outros e falar a verdade, os indivíduos podem promover um ambiente de abertura e respeito. Essa abordagem incentiva os indivíduos a compartilhar suas perspectivas e experiências, promovendo o diálogo e a conexão. Tiago 1:19 aconselha: todos devem ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, enfatizando a importância da comunicação ponderada e intencional para manter a paz e a harmonia. Outro aspecto importante da verdade e da integridade é a responsabilidade. A responsabilidade envolve ser responsável por suas ações e decisões, reconhecer erros e procurar fazer as pazes quando necessário. Ao abraçar a responsabilidade, os indivíduos demonstram um compromisso com a verdade e a integridade, reforçando os princípios de honestidade e confiabilidade. Essa abordagem promove um senso de humildade e autoconsciência, incentivando os indivíduos a aprender com suas experiências e a crescer em seus relacionamentos. Ao explorar as características do amor descritas em 1 Coríntios 13:7, descobrimos que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esta passagem encapsula lindamente a natureza duradoura do amor e sua capacidade de resistir a desafios e dificuldades. O amor não é apenas uma emoção ou sentimento passageiro, mas um compromisso firme que permanece forte mesmo diante da adversidade. Ao compreender e abraçar a natureza duradoura do amor, podemos cultivar relacionamentos resilientes, solidários e transformadores. A capacidade do amor de levar todas as coisas destaca sua capacidade de apoiar e carregar os fardos dos outros. Nos relacionamentos, há momentos em que os indivíduos enfrentam desafios, lutas e dificuldades que podem pesar muito em seus corações e mentes. A natureza duradoura do amor é demonstrada por meio de sua disposição de apoiar os outros durante esses tempos difíceis, oferecendo apoio, encorajamento e compreensão. Esse aspecto do amor é sobre ser um ombro para se apoiar, proporcionando conforto e segurança quando os outros mais precisam. Gálatas 6:2 encoraja os crentes a carregar os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, enfatizando a importância de carregar os fardos uns dos outros como uma expressão de amor e compaixão. Acreditar em todas as coisas fala da capacidade do amor de confiar e ter fé nos outros. Esse aspecto do amor envolve dar aos outros o benefício da dúvida, acreditar em seu potencial e confiar em sua capacidade de crescer e mudar. Trata-se de ver o melhor nos outros, mesmo quando eles podem não ver isso em si mesmos.
A crença do amor nos outros pode ser um poderoso motivador, inspirando os indivíduos a lutar pela grandeza e perseguir seus sonhos. Essa crença não é cega ou ingênua, mas está enraizada em um desejo genuíno de ver os outros terem sucesso e florescerem. Hebreus 11:1 define fé como confiança no que esperamos e certeza no que não vemos. E essa mesma confiança se reflete na crença do amor nos outros. A esperança é um aspecto fundamental da natureza duradoura do amor. Esperar todas as coisas significa permanecer otimista e esperançoso, mesmo diante da incerteza ou da dificuldade. A esperança é a força motriz que impulsiona o amor, encorajando as pessoas a seguir em frente e a confiar em um futuro melhor. Este aspecto do amor envolve olhar além das circunstâncias presentes e focar nas possibilidades e potencialidades que estão por vir. A esperança é uma fonte de força e resiliência, permitindo que os indivíduos perseverem nos desafios e acreditem que dias melhores estão chegando. Romanos 15:13 oferece uma oração por esperança, afirmando que o Deus da esperança os encha de todo gozo e paz enquanto confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Suportar todas as coisas fala da resiliência e tenacidade do amor. A natureza duradoura do amor é demonstrada por meio de sua capacidade de resistir a provações e tribulações sem desistir ou desanimar. Este aspecto do amor é sobre permanecer firme e comprometido, mesmo quando o caminho à frente é difícil ou incerto. A resistência requer força, paciência e perseverança, qualidades essenciais para manter relacionamentos saudáveis e duradouros. Ao escolher perseverar, o amor permanece inabalável e inflexível, permanecendo firme diante da adversidade e superando os obstáculos com graça e determinação. Tiago 1:12 nos lembra que é bem-aventurado aquele que persevera na provação, porque, tendo resistido à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A natureza duradoura do amor é evidente na maneira como ele transforma indivíduos e relacionamentos. Quando o amor suporta, acredita, espera e suporta todas as coisas, ele cria um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas, apoiadas e capacitadas para serem o melhor de si mesmas. Esse poder transformador do amor promove a cura e o crescimento, permitindo que os indivíduos superem desafios e construam conexões fortes e significativas com os outros. A natureza duradoura do amor é um reflexo do amor de Deus por nós, que é firme, imutável e eterno. Lamentações 3:22-23 proclama que, por causa do grande amor do Senhor não somos consumidos, pois suas misericórdias nunca falham. Eles são novos todas as manhãs. Grande é a tua fidelidade. Praticar a natureza duradoura do amor requer intencionalidade e compromisso. Envolve fazer uma escolha consciente de apoiar os outros, confiar e acreditar neles e permanecer esperançoso e resiliente diante dos desafios. Ao adotar esses princípios, os indivíduos podem cultivar um amor firme e inabalável, criando relacionamentos construídos sobre uma base de confiança, apoio e compreensão. Essa abordagem incentiva os indivíduos a ver o potencial dos outros, a celebrar seus sucessos e a oferecer graça e perdão quando necessário. A bondade é um princípio fundamental da fé cristã, profundamente enraizado nos ensinamentos da Bíblia e exemplificado na vida e ministério de Jesus Cristo. Como crentes, somos chamados a incorporar a bondade em nossas interações com os outros, refletindo o amor e a compaixão que Deus nos mostrou. A base bíblica para a bondade é clara, com inúmeras escrituras destacando sua importância e nos encorajando a viver essa virtude em nossa vida diária. Efésios 4:32 serve como um versículo fundamental, exortando-nos a ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Esta passagem encapsula a essência da bondade cristã, enfatizando a interconexão da bondade, compaixão e perdão. O chamado à bondade na fé cristã não é apenas um ato opcional de boa vontade, mas um aspecto fundamental de nosso relacionamento com Deus e com os outros. A bondade é uma expressão do amor e da graça de Deus, um reflexo de seu caráter que somos convidados a imitar. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos da bondade de Deus para com a humanidade, muitas vezes descrita como bondade amorosa ou amor inabalável. O Salmo 103:8 declara: "O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor,
destacando a bondade e a paciência duradouras de Deus. Essa bondade divina não depende de nossas ações ou merecimento, mas é uma manifestação do amor e da misericórdia incondicionais de Deus. No Novo Testamento, Jesus exemplifica a bondade em suas interações com pessoas de todas as esferas da vida. Seu ministério é marcado por atos de compaixão, cura e serviço, alcançando os marginalizados, os quebrantados e os perdidos. Mateus 14:14 relata como quando Jesus desembarcou e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus enfermos, demonstrando sua bondade e preocupação com os necessitados. A bondade de Jesus se estende além da cura física para a restauração espiritual, oferecendo perdão e redenção àqueles que o buscam. Suas parábolas, como a do bom samaritano em Lucas 10:25-37, ressaltam a importância da bondade e do chamado para amar o próximo como a nós mesmos. A base bíblica para a bondade é ainda mais reforçada pelos ensinamentos dos apóstolos, que encorajam os crentes a viver sua fé por meio de atos de bondade e amor. Colossenses 3:12 nos exorta a revestir-vos de compaixão, benignidade, humildade, mansidão e paciência, enfatizando o papel integral da bondade na vida cristã. Esta passagem destaca que a bondade não é apenas uma ação externa, mas uma disposição interior que reflete nossa transformação em Cristo. Ao cultivar um coração de bondade, nos alinhamos com os propósitos de Deus e nos tornamos instrumentos de sua graça no mundo. A bondade também é um fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5:22-23. À medida que crescemos em nosso relacionamento com Deus e permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, a bondade se torna uma expressão natural de nossa fé. Este fruto do Espírito é evidência de nossa transformação e maturidade em Cristo, impactando a maneira como interagimos com os outros e com o mundo ao nosso redor. Ao abraçar a bondade, demonstramos a realidade da presença de Deus em nossas vidas e testemunhamos seu amor e bondade. O papel da bondade na fé cristã não se limita a atos individuais, mas se estende à comunidade e à sociedade em geral. A bondade tem o poder de transformar relacionamentos, comunidades e até nações, criando ambientes onde o amor e a justiça prevalecem. Miqueias 6:8 chama os crentes a agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus, enfatizando a interconexão da bondade, justiça e humildade. Este apelo à bondade nos desafia a abordar questões de desigualdade, opressão e injustiça, defendendo os vulneráveis e marginalizados. Em termos práticos, a bondade pode ser expressa de várias maneiras, grandes e pequenas. Envolve estar atento às necessidades das pessoas ao nosso redor, oferecendo um ouvido atento, uma mão amiga ou uma palavra de encorajamento. A bondade pode ser tão simples quanto um sorriso ou tão profunda quanto um ato sacrificial de serviço. Ao escolher agir com bondade, criamos oportunidades de conexão e cura, quebrando barreiras e promovendo a unidade e a reconciliação. A bondade nem sempre é fácil, especialmente em um mundo onde a divisão, o conflito e a indiferença muitas vezes prevalecem. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a superar esses desafios e incorporar um amor que transcende as circunstâncias. Romanos 12:21 nos exorta a não nos deixarmos vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, lembrando-nos que a bondade é uma força poderosa de mudança e transformação. Ao escolher a bondade, participamos da obra redentora de Deus, trazendo luz e esperança a um mundo necessitado. Expressar bondade é um aspecto essencial de viver nossa fé e pode ser demonstrado de várias maneiras práticas que impactam indivíduos e comunidades. Duas maneiras poderosas de expressar bondade são por meio de atos de serviço e palavras de encorajamento. Ao nos envolvermos nessas práticas, podemos refletir o amor e a compaixão de Deus, promovendo ambientes onde a positividade e a esperança podem florescer. Atos de serviço. Atos de serviço são expressões tangíveis de bondade que envolvem a busca ativa de maneiras de ajudar e apoiar os outros. Envolver-se em atos de serviço é uma maneira poderosa de demonstrar bondade, pois requer disposição para colocar as necessidades dos outros antes das nossas e investir nosso tempo, energia e recursos para fazer uma diferença positiva.
Este ato altruísta de serviço é um reflexo do amor de Cristo e uma personificação do chamado bíblico para servir uns aos outros em amor. Uma das maneiras mais impactantes de expressar bondade por meio de atos de serviço é ajudar os necessitados. Isso pode assumir várias formas, como fornecer alimentos e roupas ao sem-teto, ajudar os idosos nas tarefas diárias ou oferecer apoio a indivíduos que enfrentam circunstâncias difíceis. Ao atender às necessidades práticas dos outros, podemos aliviar seus fardos e proporcionar um senso de esperança e encorajamento. Mateus 25, 35-36 destaca a importância de servir aos necessitados, com Jesus dizendo: Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me convidastes a entrar. Precisava de roupas e me vestistes, estive doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e você veio me visitar. Esta passagem nos lembra que atos de serviço não são apenas atos de bondade, mas atos de adoração e obediência a Deus. O voluntariado na comunidade é outra maneira significativa de expressar bondade por meio de atos de serviço. Muitas organizações e iniciativas contam com voluntários para cumprir suas missões e fornecer serviços vitais aos necessitados. Ao oferecer nosso tempo e habilidades, podemos contribuir para causas que se alinham com nossos valores e causam um impacto significativo em nossas comunidades. Seja servindo em um banco de alimentos local, participando de projetos de limpeza da comunidade ou orientando jovens, o voluntariado oferece oportunidades para se conectar com outras pessoas, construir relacionamentos e criar mudanças positivas. Gálatas 5:13 nos incentiva a servir uns aos outros humildemente em amor, enfatizando a importância de servir aos outros como uma expressão de bondade e amor. Palavras de encorajamento. As palavras têm o poder de elevar, inspirar e trazer cura para aqueles que as ouvem. Palavras de encorajamento são uma maneira simples, mas profunda, de expressar gentileza, pois têm a capacidade de impactar positivamente o dia de alguém, aumentar sua confiança e fornecer segurança e esperança. A Bíblia enfatiza o poder das palavras em Provérbios 16:24, afirmando: palavras graciosas são um favo de mel, doces para a alma e curam os ossos. Este versículo destaca o poder transformador de palavras gentis e encorajadoras em trazer conforto e cura para os outros. Uma maneira de expressar bondade por meio de palavras de encorajamento é afirmar os outros e reconhecer seus pontos fortes e realizações. Ao reconhecer e celebrar as qualidades e realizações positivas dos outros, podemos reforçar seu senso de autoestima e motivá-los a continuar perseguindo seus objetivos. Seja elogiando um trabalho bem feito, expressando gratidão pelos esforços de alguém ou reconhecendo o progresso que eles fizeram. As palavras afirmativas podem ter um impacto duradouro na confiança e motivação de um indivíduo. Oferecer apoio e segurança em tempos difíceis é outra maneira importante de usar palavras de encorajamento para expressar gentileza. A vida é cheia de altos e baixos. Durante momentos difíceis, uma palavra ou gesto gentil pode proporcionar conforto e força muito necessários. Ao oferecer palavras de esperança e encorajamento, podemos lembrar aos outros que eles não estão sozinhos e que têm o apoio e o amor das pessoas ao seu redor. 1 Tessalonicenses 5:11 nos exorta a encorajar uns aos outros e edificar uns aos outros, enfatizando a importância de usarmos nossas palavras para fortalecer e elevar outros. Ouvir ativamente com empatia também é um componente essencial para expressar bondade por meio de palavras de encorajamento. Ao reservar um tempo para ouvir os outros e entender suas experiências e sentimentos, podemos fornecer um espaço seguro para que eles compartilhem e processem seus pensamentos e emoções. Esse ato de ouvir demonstra que valorizamos e cuidamos deles e abre as portas para conversas e conexões significativas. Ao responder com empatia e compreensão, podemos oferecer palavras de encorajamento que ressoam com suas necessidades e fornecem apoio genuíno. A bondade desempenha um papel fundamental na construção e manutenção de relacionamentos saudáveis, promovendo a confiança e fortalecendo os laços entre os indivíduos. No contexto dos relacionamentos, a bondade não é apenas um gesto opcional, mas um elemento fundamental que influencia a forma como nos conectamos com os outros e enfrentamos os desafios. Ao incorporar a bondade em nossas interações, criamos ambientes onde a confiança pode florescer,
os conflitos podem ser resolvidos e a reconciliação pode ser alcançada. Construindo conexões mais fortes, como a bondade promove a confiança. A bondade é uma ferramenta poderosa para construir conexões mais fortes porque cria uma atmosfera de confiança e respeito. Quando abordamos nossos relacionamentos com gentileza, demonstramos que valorizamos e cuidamos do bem-estar dos outros. Essa preocupação genuína com os sentimentos e necessidades dos outros ajuda a estabelecer um senso de confiança, que é crucial para aprofundar e fortalecer nossas conexões com eles. A confiança é construída quando os indivíduos se sentem seguros e valorizados, sabendo que seus pensamentos, sentimentos e experiências são respeitados e apreciados. Provérbios 3:4 destaca a importância da bondade e da confiança, afirmando: nunca te abandone o amor e a fidelidade. Amarre-os em volta do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você ganhará favor e um bom nome aos olhos de Deus e dos homens. A bondade promove a confiança, promovendo uma comunicação aberta e honesta. Quando os indivíduos se sentem respeitados e valorizados, é mais provável que compartilhem seus pensamentos e sentimentos abertamente, sabendo que serão recebidos com empatia e compreensão. Essa abertura cria uma base de confiança, permitindo que os relacionamentos cresçam e prosperem. Ao praticar a escuta ativa e responder com gentileza, podemos criar um ambiente onde os indivíduos se sintam ouvidos e compreendidos, fortalecendo os laços entre nós. Tiago 1:19 nos encoraja a ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para ficar irados, enfatizando a importância da bondade e da paciência na construção de confiança e conexão. Além de promover a confiança, a gentileza também incentiva a cooperação e a colaboração nos relacionamentos. Quando os indivíduos abordam suas interações com gentileza e consideração, é mais provável que trabalhem juntos para alcançar objetivos comuns e apoiar uns aos outros em seus esforços. Esse espírito colaborativo promove um senso de unidade e respeito mútuo, fortalecendo as conexões entre os indivíduos. Ao priorizar a bondade em nossos relacionamentos, podemos criar ambientes onde os indivíduos se sintam capacitados para contribuir e ser autênticos. Resolução de conflitos. O papel da bondade na resolução de conflitos e na promoção da reconciliação. Os conflitos são uma parte inevitável de qualquer relacionamento, mas a bondade desempenha um papel crucial na resolução desses conflitos e na promoção da reconciliação. Quando abordados com gentileza, os conflitos podem se tornar oportunidades de crescimento, compreensão e cura, em vez de fontes de divisão e ressentimento. A bondade permite que os indivíduos abordem os conflitos com empatia e compaixão, buscando entender as perspectivas e experiências dos outros. Efésios 4:32 enfatiza a importância da bondade e do perdão na resolução de conflitos, exortando-nos a ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Uma das principais maneiras pelas quais a gentileza ajuda na resolução de conflitos é promovendo uma comunicação aberta e construtiva. Ao criar um espaço seguro para o diálogo, os indivíduos podem expressar seus sentimentos e preocupações de forma honesta e respeitosa, abrindo caminho para a compreensão e a resolução. A bondade incentiva os indivíduos a ouvir ativamente e a considerar as perspectivas dos outros, promovendo um espírito de empatia e colaboração. Essa abordagem ajuda a diminuir as tensões e a encontrar um terreno comum, permitindo que os conflitos sejam resolvidos de maneira justa e respeitosa para todas as partes envolvidas. Além de promover a comunicação, a bondade também facilita o perdão e a reconciliação. Quando os indivíduos abordam os conflitos com a disposição de perdoar e deixar de lado as mágoas, eles criam oportunidades de cura e restauração. A bondade incentiva os indivíduos a estender graça e compaixão aos outros, reconhecendo que todos cometem erros e merecem uma segunda chance. Ao priorizar a reconciliação e buscar restaurar relacionamentos, a bondade transforma conflitos em oportunidades de crescimento e conexão mais profunda. Colossenses 3:13 nos lembra de suportar-vos uns aos outros e perdoar-vos uns aos outros, se algum de vós tiver queixa contra alguém. Perdoe como o Senhor te perdoou, destacando o papel da bondade e do perdão na resolução de conflitos e na promoção da reconciliação. Além disso,
a gentileza ajuda a criar um ambiente de respeito e compreensão, reduzindo a probabilidade de conflitos futuros. Ao tratar os outros com bondade e consideração, as pessoas dão um exemplo positivo e incentivam outras a fazer o mesmo. Esse respeito e compreensão mútuos promovem um senso de harmonia e cooperação, tornando mais fácil enfrentar desafios futuros e enfrentar possíveis conflitos antes que eles aumentem. Romanos 12:18 nos aconselha a viver em paz com todos, enfatizando a importância da bondade e da paz na manutenção de relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Atos de amor e bondade têm a profunda capacidade de transformar vidas e comunidades, criando um efeito cascata que inspira outras pessoas a agir da mesma forma. Esses atos podem assumir muitas formas, desde pequenos gestos de compaixão até esforços em grande escala que trazem mudanças significativas. Ao compartilhar histórias e exemplos de como o amor e a bondade fizeram a diferença, podemos destacar o poder dessas ações para impactar positivamente indivíduos e comunidades, promovendo uma cultura de empatia, generosidade e esperança. Um exemplo poderoso de como atos de amor e bondade podem transformar vidas é a história do padre Gregory Boyle e seu trabalho com a Amway Industries em Los Angeles. O padre Boyle fundou a Amway Industries em 1988 como uma forma de fornecer apoio e reabilitação a ex-membros de gangues e indivíduos encarcerados, por meio de treinamento profissional, educação e aconselhamento. A Amway Industries oferece um caminho para a redenção e reintegração na sociedade. O foco da organização na compaixão e nas segundas chances transformou inúmeras vidas, ajudando as pessoas a superar seu passado e construir um futuro melhor. O trabalho do padre Boyle demonstra o poder transformador do amor e da bondade, mostrando que, quando estendemos graça e apoio aos outros, podemos criar oportunidades de cura e mudança. Outro exemplo inspirador é a história de Malala Yousafzai, uma ativista paquistanesa pela educação de meninas. Apesar de enfrentar violência e adversidade, Malala dedicou sua vida a defender os direitos das meninas de receber educação. Sua coragem e determinação inspiraram inúmeras pessoas em todo o mundo a apoiar a causa da educação e da igualdade de gênero. A história de Malala ilustra o efeito cascata da bondade, pois seus esforços desencadearam um movimento global que continua a impactar vidas e comunidades. Seu exemplo mostra que, mesmo diante de grandes desafios, atos de amor e bondade podem criar mudanças duradouras e inspirar outras pessoas a se juntarem à causa. Além de histórias individuais, existem inúmeros exemplos de comunidades que se unem para demonstrar amor e bondade em momentos de necessidade. Um exemplo é a resposta ao furacão Katrina em 2005. A devastação causada pelo furacão deixou muitas pessoas precisando urgentemente de assistência. Após o desastre, indivíduos e organizações de todo o país se uniram para fornecer ajuda e apoio às pessoas afetadas. Os voluntários ofereceram seu tempo, recursos e experiência para ajudar a reconstruir casas e comunidades, demonstrando o poder da bondade e compaixão coletivas. A resposta ao furacão Katrina destaca o potencial do amor e da bondade para unir as pessoas e trazer mudanças positivas, mesmo diante de adversidades avassaladoras. O efeito cascata da bondade também é evidente na história de Raquel Scott, vítima do tiroteio na Columbine High School em 1999. Raquel era conhecida por sua bondade e compaixão para com os outros, e seu legado inspirou um movimento chamado Rachel Challenge, que incentiva os alunos a criar uma cultura de bondade e respeito em suas escolas. Por meio de apresentações e programas, o Rachel Challenge alcançou milhões de alunos, promovendo a mensagem de que pequenos atos de bondade podem causar um impacto significativo. A história de Raquel demonstra como as ações de uma pessoa podem inspirar outras a agir de forma semelhante, criando um efeito cascata que espalha positividade e esperança. Atos de amor e bondade também podem ser vistos nas interações cotidianas, onde pequenos gestos têm o poder de causar um impacto significativo. Considere a história de Chris Rosati, um homem diagnosticado com ELA que dedicou sua vida a espalhar bondade. Chris iniciou o projeto Efeito Borboleta, que incentiva as pessoas a realizar pequenos atos de bondade e compartilhar suas histórias. Sua iniciativa inspirou inúmeras pessoas a se envolverem em atos de bondade, ilustrando como até mesmo os menores gestos podem criar um efeito cascata de positividade.
A história de Chris mostra que todos nós temos o poder de fazer a diferença na vida dos outros e que a bondade pode criar uma reação em cadeia de boa vontade. O efeito cascata da gentileza não se limita a ações individuais, mas também pode ser visto nos esforços de organizações e movimentos que promovem mudanças sociais. Por exemplo, o movimento Pay It Forward incentiva os indivíduos a realizar atos de bondade para os outros, com a esperança de que esses indivíduos, por sua vez, transmitam a bondade a outra pessoa. Esse movimento inspirou inúmeros atos de generosidade e compaixão, demonstrando o potencial da bondade para criar uma onda de mudanças positivas que se estende muito além do ato inicial. Refletir o amor de Deus pelos outros é um aspecto fundamental da fé cristã e envolve ser uma luz no mundo por meio de nossas ações e interações. Ao incorporar amor e bondade, os crentes podem causar um impacto profundo nas pessoas ao seu redor, servindo como um testemunho do poder transformador e da graça de Deus. Por meio de ações enraizadas no amor, podemos espalhar o Evangelho e demonstrar a realidade do amor de Deus de maneiras tangíveis. Ser uma luz, incorporando amor e bondade. Ser uma luz no mundo envolve brilhar a luz de Cristo por meio de nossas palavras, ações e atitudes. Como crentes, somos chamados a ser um reflexo do amor de Deus, irradiando sua graça e compaixão para aqueles que encontramos. Mateus 5:14-16 capta esse chamado, afirmando: vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre uma colina não pode ser escondida. Nem as pessoas acendem uma lâmpada e a colocam debaixo de uma tigela. Em vez disso, eles o colocam em seu suporte e ele dá luz a todos na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esta passagem enfatiza a importância de viver nossa fé de forma visível e intencional, permitindo que nossas ações reflitam o amor de Deus. Incorporar amor e bondade em nossas interações significa abordar os outros com empatia, compreensão e respeito. Envolve ver as pessoas através dos olhos de Cristo, reconhecendo seu valor e valor inerentes como indivíduos criados à imagem de Deus. Ao escolher agir com bondade e compaixão, criamos um ambiente onde os outros se sentem valorizados e amados, refletindo o coração de Deus em tudo o que fazemos. Colossenses 3:12 encoraja os crentes a revestir-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, destacando as características que refletem o amor e a graça de Deus. Uma maneira de incorporar amor e bondade é por meio da escuta ativa e do envolvimento genuíno com os outros. Ao reservar um tempo para ouvir as histórias e experiências das pessoas, demonstramos que as valorizamos e cuidamos delas, criando oportunidades para conexões e compreensão significativas. Essa abordagem promove um sentimento de pertencimento e aceitação, reforçando a mensagem de que o amor de Deus é incondicional e inclusivo. Ao nos envolvermos com os outros dessa maneira, nos tornamos uma luz que guia e inspira as pessoas ao nosso redor, espalhando o Evangelho por meio de ações. Ações enraizadas no amor e na bondade servem como um poderoso testemunho do amor de Deus, fornecendo uma demonstração tangível do poder transformador do Evangelho. Embora as palavras sejam importantes para compartilhar a mensagem de Cristo, as ações geralmente falam mais alto e podem deixar um impacto duradouro naqueles que as testemunham. Quando os crentes agem consistentemente de maneiras que refletem o amor de Deus, eles se tornam testemunhos vivos de sua graça e bondade, atraindo outros para a fé por meio de seu exemplo. 1 João 3:18 nos lembra: queridos filhos, não amemos com palavras ou palavras, mas com ações e em verdade, enfatizando a importância de apoiar nossas palavras com ações que reflitam nossa fé. Servir os outros é uma forma fundamental de difundir o Evangelho por meio de ações. Jesus modelou uma vida de serviço, demonstrando amor e compaixão aos necessitados. Seguindo seu exemplo e servindo aos outros desinteressadamente, podemos compartilhar o amor de Cristo e causar um impacto significativo na vida daqueles que encontramos. Seja como voluntário em nossas comunidades, ajudando um vizinho necessitado ou oferecendo apoio a alguém que está passando por um momento difícil. Os atos de serviço oferecem oportunidades para demonstrar o amor de Deus em ação.
Gálatas 5:13 encoraja os crentes a servirem-se humildemente uns aos outros em amor, destacando a importância do serviço como um reflexo do amor de Deus. O perdão é outra maneira poderosa de espalhar o Evangelho por meio de ações. Ao escolher perdoar aqueles que nos ofenderam, refletimos a graça e a misericórdia que Deus nos mostrou por meio de Cristo. O perdão é um ato transformador que quebra o ciclo de amargura e ressentimento, abrindo caminho para a cura e a reconciliação. Ao estender o perdão, demonstramos a profundidade do amor de Deus e convidamos os outros a experimentar a liberdade e a redenção que vem de um relacionamento com Ele. Efésios 4:32 exorta os crentes a serem bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo, enfatizando o papel do perdão em refletir o amor de Deus. Além disso, a generosidade é uma expressão tangível do amor de Deus que pode ter um impacto profundo nos outros. Ao sermos generosos com nosso tempo, recursos e talentos, refletimos a abundância das bênçãos de Deus e demonstramos disposição de compartilhar seu amor com as pessoas ao nosso redor. A generosidade cria oportunidades de conexão e apoio, promovendo um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e cuidadas. 2 Coríntios 9:7 encoraja os crentes a darem com alegria, afirmando: cada um de vocês deve dar o que decidiu em seu coração dar, não com relutância ou sob compulsão, pois Deus ama quem dá com alegria. Por meio da generosidade, podemos incorporar o amor de Deus e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Incorporar práticas diárias que se concentram na gratidão e na reflexão pode impactar profundamente nosso bem-estar espiritual e emocional, promovendo uma atitude mais amorosa e gentil em relação a nós mesmos e aos outros. Duas dessas práticas que podem ser particularmente transformadoras são manter um diário de gratidão e se envolver em uma reflexão consciente. Ao tornar essas práticas uma parte regular de nossa rotina diária, podemos cultivar uma mentalidade positiva, aprofundar nosso relacionamento com Deus e aumentar nossa capacidade de incorporar amor e bondade em nossas interações com os outros. Diários de gratidão, cultivando uma atitude amorosa em inglês. Manter um diário de gratidão é uma ferramenta simples, mas poderosa, para cultivar uma atitude amorosa e positiva. A prática envolve reservar um tempo todos os dias para refletir e escrever coisas pelas quais você é grato. Esse foco intencional na gratidão ajuda a mudar nossa perspectiva do que está faltando em nossas vidas para a abundância de bênçãos que já temos. Ao reconhecer e apreciar consistentemente os aspectos positivos de nossas vidas, podemos cultivar um coração de gratidão e uma mentalidade mais sintonizada em reconhecer e celebrar a bondade ao nosso redor. Os benefícios de manter um diário de gratidão estão bem documentados em contextos psicológicos e espirituais. Estudos mostraram que praticar a gratidão pode levar ao aumento da felicidade, redução do estresse e melhoria do bem-estar geral. A gratidão nos encoraja a focar no momento presente e a apreciar a beleza e a alegria em nossas vidas diárias, promovendo uma sensação de contentamento e paz. Filipenses 4:6-7 destaca a importância da gratidão em nossa vida espiritual, afirmando: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além de seus benefícios psicológicos, um diário de gratidão também pode aprofundar nosso relacionamento com Deus, ajudando-nos a reconhecer sua presença e provisão em nossas vidas. Ao refletir regularmente sobre as bênçãos que recebemos, nos tornamos mais conscientes da fidelidade e do amor de Deus, levando-nos a responder com louvor e ação de graças. Essa prática também pode aumentar nossa capacidade de confiar no plano de Deus, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras, lembrando-nos de sua fidelidade passada e das muitas maneiras pelas quais Ele providenciou para nós. Para iniciar um diário de gratidão, reserve alguns minutos por dia, de preferência de manhã ou antes de dormir, para escrever pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser tão simples quanto uma xícara de café quente, uma palavra gentil de um amigo ou a beleza de um pôr do sol. A chave é ser consistente e intencional, permitindo que a prática se torne uma parte natural de sua rotina diária. Com o tempo,
você pode descobrir que sua visão da vida se torna mais positiva e que você está mais sintonizado com as bênçãos e oportunidades de amor e bondade que o cercam. Reflexão consciente, buscando a orientação de Deus. A reflexão consciente é outra prática valiosa que pode nos ajudar a cultivar uma atitude amorosa e gentil. Essa prática envolve reservar um tempo todos os dias para reflexão e oração silenciosas, permitindo-nos buscar a orientação de Deus e centralizar nossos corações e mentes em sua vontade para nossas vidas. A reflexão consciente oferece uma oportunidade de se afastar da agitação da vida diária e se concentrar em nosso crescimento espiritual e relacionamento com Deus. Envolver-se em reflexão consciente pode nos ajudar a nos tornarmos mais conscientes de nossos pensamentos, emoções e ações, fornecendo informações sobre como podemos alinhar nossas vidas mais de perto com os desejos de Deus. Ao reservar um tempo para refletir sobre nossas experiências e interações, podemos identificar áreas em que podemos precisar crescer ou mudar, bem como oportunidades de estender amor e bondade aos outros. O Salmo 139, 23-24 oferece uma oração para reflexão e autoexame, afirmando: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, experimente-me e conheça meus pensamentos ansiosos. Veja se há algum caminho ofensivo em mim e guie-me pelo caminho eterno. A reflexão consciente também pode aumentar nossa capacidade de ouvir a voz de Deus e discernir sua orientação em nossas vidas. Ao criar espaço para silêncio e contemplação, nos abrimos para a direção do Espírito Santo e nos tornamos mais sintonizados com os sussurros e percepções que Ele fornece. Essa prática pode aprofundar nossa fé e confiança em Deus, ajudando-nos a enfrentar os desafios da vida com sabedoria e graça. Para incorporar a reflexão consciente em sua rotina diária, considere reservar um horário específico todos os dias para reflexão e oração silenciosas. Encontre um espaço tranquilo e confortável onde você possa se livrar de distrações e passe alguns momentos em silêncio, convidando a presença de Deus para seu coração e mente. Você pode optar por ler uma passagem das Escrituras, meditar em um versículo específico ou simplesmente sentar-se em contemplação silenciosa, permitindo que seus pensamentos e emoções venham à tona. Use esse tempo para buscar a orientação de Deus, refletir sobre suas experiências e considerar como você pode incorporar amor e bondade em suas interações com os outros. Ao discutir o amor conforme descrito em 1 Coríntios 13:4, o verdadeiro amor é caracterizado pela humildade e abnegação, evitando traços negativos, como inveja e jactância. Esses traços, quando se enraizam, podem corroer os relacionamentos e impedir a expressão do amor genuíno. Ao abraçar a humildade e o altruísmo, os indivíduos podem cultivar um amor que reflita a natureza de Deus e promova conexões saudáveis e significativas. A inveja, muitas vezes enraizada na insegurança e na comparação, envolve sentir-se descontente ou ressentido devido às posses, qualidades ou realizações de outra pessoa. Isso leva a uma sensação de inadequação e a um desejo de ter o que os outros possuem. Essa emoção negativa pode envenenar relacionamentos, criando tensão e conflito entre os indivíduos. A inveja próspera na comparação, onde se mede seu valor em relação aos outros, sentindo-se inferior como resultado. Essa mentalidade é destrutiva, mudando o foco das bênçãos para cobiçar o que os outros têm. Provérbios 14:30 afirma: o coração em paz vivifica o corpo, mas a inveja apodrece os ossos, destacando como a inveja corrói o bem-estar e pode levar à amargura e hostilidade. O amor verdadeiro, em contraste, é humilde e altruísta, livre de inveja porque celebra o sucesso e a felicidade dos outros sem se sentir ameaçado ou diminuído. Reconhece que cada indivíduo é único e valioso, regozijando-se com as bênçãos e realizações dos outros. A humildade do amor permite que os indivíduos apreciem os pontos fortes e os sucessos dos outros sem ciúme ou ressentimento. Ao se concentrar na gratidão e no contentamento, o amor muda a perspectiva da escassez para a abundância, promovendo alegria e realização. Filipenses 2:3 lembra aos crentes que não façam nada por ambição egoísta ou vaidade. Em vez disso, com humildade, valorize os outros acima de si mesmo, incentivando uma mentalidade de humildade e altruísmo. Vangloriar-se, outra característica negativa a ser evitada. Envolve falar com orgulho excessivo sobre as próprias realizações, posses ou habilidades.
É impulsionado por um desejo de reconhecimento e validação, buscando elevar-se acima dos outros. Essa característica cria uma atmosfera de competição e rivalidade, em vez de cooperação e colaboração. A ostentação geralmente decorre do orgulho, onde os indivíduos se veem como superiores aos outros, levando à arrogância e à falta de empatia. Provérbios 27:2 aconselha que alguém te louve, e não a tua própria boca, um estranho, e não seus próprios lábios, enfatizando a importância da humildade de deixar que os outros reconheçam suas realizações. O verdadeiro amor não é arrogante porque é caracterizado pela humildade e abnegação. O amor não procura chamar a atenção para si mesmo ou elevar-se acima dos outros. Em vez disso, está focado no bem-estar e na felicidade dos outros, colocando suas necessidades e interesses acima dos seus. Essa natureza altruísta do amor reflete o coração de Cristo, que, conforme descrito em Filipenses 2:6-7, não considerou a igualdade com Deus algo a ser usado em seu próprio benefício. Em vez disso, ele se fez nada ao assumir a própria natureza de um servo. Ao incorporar a humildade, o amor cria um ambiente onde os indivíduos se sentem valorizados e respeitados, promovendo um senso de comunidade e pertencimento. A humildade envolve reconhecer as próprias limitações e fraquezas e reconhecer os pontos fortes e as contribuições dos outros. Trata-se de ter uma visão precisa de si mesmo, livre de arrogância e orgulho, e estar disposto a aprender com os outros e crescer. Ao cultivar a humildade, os indivíduos podem promover um senso de empatia e compaixão pelos outros, reconhecendo que todos têm suas próprias lutas e desafios. Essa perspectiva incentiva os indivíduos a apoiar e elevar uns aos outros, em vez de comparar ou competir. Desta forma, a humildade promove um espírito de colaboração e cooperação, onde os indivíduos trabalham juntos para alcançar objetivos comuns e trazer mudanças positivas em suas comunidades. Evitar a inveja e a ostentação não é apenas suprimir traços negativos, mas cultivar traços positivos. Envolve desenvolver uma mentalidade de gratidão e contentamento, reconhecendo a abundância na vida de alguém e apreciando as qualidades e contribuições únicas dos outros. Praticar a gratidão envolve reconhecer e apreciar as bênçãos na vida de alguém, não importa quão pequenas sejam. Ao se concentrar nos aspectos positivos da vida, os indivíduos podem cultivar um coração de gratidão que neutraliza a inveja e promove o contentamento e o bem-estar. Manter um diário de gratidão, onde se registra as bênçãos diárias e as coisas pelas quais são gratos, pode ser uma maneira eficaz de cultivar essa mentalidade e reforçar uma visão positiva da vida. Ao refletir sobre os ensinamentos de 1 Coríntios 13:4-7, a importância de abraçar o amor e a bondade em todos os aspectos de nossas vidas torna-se bastante clara. Esta passagem fornece uma visão profunda da natureza do amor verdadeiro, caracterizado por paciência, bondade, humildade e altruísmo, e destaca a necessidade de evitar traços negativos como inveja e orgulho. Ao incorporar essas virtudes, podemos transformar nossos relacionamentos, comunidades e até mesmo o mundo ao nosso redor, tornando-nos reflexos do amor e da graça de Deus. Reiterando pontos-chave. O chamado para abraçar o amor e a bondade é um princípio central da fé cristã, pois se alinha com os ensinamentos de Jesus Cristo e os valores descritos nas Escrituras. 1 Coríntios 13:4-7 serve como um princípio orientador, lembrando-nos que o amor é paciente e bondoso. Não inveja nem se vangloria, não é orgulhoso e não mantém registro de erros. Essas qualidades são essenciais para nutrir relacionamentos saudáveis e significativos, promovendo um ambiente de confiança, respeito e compreensão. O amor é paciente e gentil. Paciência e bondade são fundamentais para qualquer relacionamento, pois criam um espaço para empatia, compreensão e aceitação. A paciência nos permite enfrentar desafios e conflitos com a graça, enquanto a bondade promove um senso de conexão e apoio. Ao praticar essas virtudes, podemos construir relacionamentos mais fortes e resilientes que refletem o amor e a compaixão de Deus. Evitar a inveja e o orgulho. O verdadeiro amor é humilde e altruísta, evitando traços negativos, como inveja e orgulho. A inveja gera ressentimento e divisão, enquanto o orgulho cria barreiras à compreensão e à conexão. Ao abraçar a humildade e o altruísmo,
podemos cultivar um amor que celebra o sucesso dos outros e se alegra com sua felicidade, promovendo um espírito de colaboração e cooperação. Perdão e reconciliação. O amor não mantém registro de erros, enfatizando a importância do perdão e da reconciliação em nossos relacionamentos. Ao escolher perdoar, nos libertamos dos fardos do ressentimento e da amargura, criando oportunidades de cura e restauração. Esse compromisso com o perdão reflete a graça e a misericórdia que Deus nos mostrou por meio de Cristo, encorajando-nos a estender a mesma compaixão aos outros. Compromisso com a verdade e a integridade. O amor se alegra com a verdade, destacando a importância da honestidade e integridade em nossas interações. Ao priorizar a veracidade e a transparência, podemos construir confiança e credibilidade em nossos relacionamentos, criando um ambiente onde o amor e o respeito possam prosperar. Esse compromisso com a verdade também envolve defender a justiça e a retidão, defendendo o que é certo e bom em nossas comunidades. Resistência e resiliência. O amor suporta, acredita, espera e suporta todas as coisas, demonstrando sua resiliência e força diante da adversidade. Ao abraçar essas qualidades, podemos enfrentar os desafios da vida com confiança e esperança, confiando na presença e orientação de Deus. Essa natureza duradoura do amor nos capacita a perseverar em tempos difíceis, reforçando o poder transformador do amor de Deus em nossas vidas. Chamada à ação. À luz desses pontos-chave, encorajo-os a buscar ativamente oportunidades para expressar amor e bondade em suas vidas diárias. Este apelo à ação envolve ser intencional em incorporar essas virtudes em nossas interações, procurando maneiras de causar um impacto positivo nas pessoas ao nosso redor. Seja por meio de atos de serviço, palavras de encorajamento ou simplesmente estar presente para alguém necessitado, nossas ações enraizadas no amor e na bondade podem servir como um poderoso testemunho do amor de Deus. Considere iniciar um diário de gratidão para se concentrar nos aspectos positivos de sua vida, promovendo uma mentalidade de gratidão e apreço. Essa prática pode ajudar a cultivar um coração de amor e bondade, tornando mais fácil estender essas virtudes aos outros. Além disso, reserve um tempo para reflexão e oração conscientes, buscando a orientação e a força de Deus em sua jornada para incorporar amor e bondade. Ao se envolver regularmente nessas práticas, você pode aprofundar seu relacionamento com Deus e aumentar sua capacidade de refletir seu amor para as pessoas ao seu redor. Estejamos atentos também ao efeito cascata da bondade, reconhecendo que nossas ações podem inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ao ser uma luz do mundo, podemos criar uma cultura de amor e compaixão, incentivando outras pessoas a se juntarem a nós para fazer a diferença. Ao nos esforçarmos para viver os ensinamentos de 1 Coríntios 13, 4, 7, confiemos na promessa de Deus de trabalhar por meio de nossas ações, trazendo cura e restauração em um mundo que precisa de amor e esperança. Oração de encerramento. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, buscando sua orientação e força em nossa jornada para incorporar amor e bondade. Agradecemos pelo exemplo de amor verdadeiro que nos mostrou por meio de seu Filho, Jesus Cristo, e pedimos sua ajuda para refletir esse amor aos outros. Senhor, conceda-nos paciência e bondade para navegar em nossos relacionamentos com graça e compaixão e ajude-nos a evitar as armadilhas da inveja e do orgulho. Que sejamos instrumentos de Tua paz e reconciliação, estendendo perdão e misericórdia aos que nos rodeiam. Encha-nos de coragem para defender a verdade e a justiça e capacite-nos a ser uma luz no mundo.